pessoal, estou aqui eu de novo, né, dando continuidade ao vídeo anterior. Até eu não ia gravar porque hoje eu passei muito mal, mas agora deu uma melhorada, então eu tenho esses picos, não sei o dia que eu vou passar mal, o dia que ataca, porque ele também ataca muito os nervos, né, então é meio complicado esse medicamento, e depois eu explico tudo direitinho para vocês. Bem, pessoal, eu estava falando no vídeo anterior sobre meus médicos, né? Não que ele desqualificando, eles são ótimos profissionais na área que eles trabalham, né, que eles fazem, mas na questão de humanidade zero, sabe? Então, é uma queixa, talvez algum de vocês já tenham passado por algum motivo com médicos assim, e você se sente muito insegura, porque no primeiro momento que você depende de um médico, esse médico para você é Deus, é tudo, sabe? Como se diz, você se agarra a ele como se fosse teu pai, sabe? Alguém para te cuidar, sabe? Você vai ficar tranquila que ele vai fazer de tudo para te curar. Então, eu me senti muito mal e, enfim, mas conseguimos sair do hospital e vim com a prescrição médica de 6 em 6 horas esse Decadron, no nível mais alto, né, digamos, de miligramas, essas coisas assim. E acabei não sabendo nada sobre o tal Decadron, né, as reações colaterais. Até deveríamos pesquisar, a família, eu não conseguiria, mas a família pesquisar. Mas, gente, a minha mãe estava com Alzheimer, tá, como eu passei para vocês, e ninguém teve cabeça, sabe? A gente só tomou, e mesmo que a gente pesquisasse, eu ia ter que aguentar aquilo. Então, o que acontece? Primeiramente foi a comédia. Ficávamos eu e minha mãe zanzando pela casa noite e dia, uma se batendo numa outra e se matando de rir. Por quê? Ele dá alucinações. E o Alzheimer também deve dar, né? Porque a mãe ficava, desculpa pessoal, outra coisa também, a saliva. Hoje eu esqueci de pegar meu lencinho. Mas enfim, a mãe também tinha alucinações. E eu alucinação. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei 2 semanas sem dormir, comendo carboidratos, chegando a comer saco de pão e bolo e pão, bolo e pão, e bolo e pão. Era assim, dia e noite, nada mais entrava. Eu comia, tentava comer comida salgada, não conseguia. E então na primeira semana foi muito engraçado, porque a minha mãe, a gente se batia muito e ria, e a gente ia comer juntas. Aí, só que graças a Deus, ao menos ela conseguia dormir um pouco. E eu não. E foi assim, porque tinha que esperar a consulta com o meu médico e tal, né, o retorno. Daí eu fui no retorno, fiz as queixas, falei, doutor, eu estou enlouquecendo, né, porque eu falo com roupão, depois eu conto essa história do roupão, mas eu falei assim, olha, eu estou enlouquecendo, eu não durmo, eu acordo toda encharcada, corro no banheiro, né, um pouquinho que eu durmo, eu acordo encharcada, corro no banheiro, me seco tudo, volto a dormir. Dormia, para vocês terem uma ideia, de 5 em 5 minutos, que eu, no máximo 10, 15 minutos na noite. Assim, daí dava um espaço de horas para dormir mais 15 minutos. E aí ele disse, mulher, assim não dá. Olha só a resposta que ele deu, ao invés de falar, dona Maria, está acontecendo isso, porque o Decadron isso, porque o Decadron... E é o único medicamento que desenche o cérebro. Daí tudo bem. Mas quando você explica para o paciente as reações colaterais desse medicamento, o paciente com a própria mente vai tentar conter. Tanto que agora eu estou conseguindo, que eu estou tendo que tomar de novo, conter as alucinações que eu estava tendo. Bom, mas enfim. Aí eu fui no neuro, expliquei a situação, o neuro falou assim, me passou... o próprio oncologista passou medicamento tarja preta, eu não lembro, desculpem, mas é tarja preta fortíssima para dormir. Aí na primeira noite eu dormi, na segunda, aí eu fiquei muito feliz, né, e não comi, né, também, né, eu
ficava acordada, eu comia. Na segunda noite eu dormi 3 horas só, aí não dormi mais. Na terceira noite eu dormi 2 horas e foi diminuindo. E o que acontece? Mudaram de tarja preta e eu não dormia mais. Nem, para vocês terem uma ideia, com tarja preta. Aí tá, aí na segunda semana minha mãe piorou muito, começou a ficar agressiva. E eu não pude. Aí vem a dor. Minha mãe ficou agressiva e ela... Daí ela me atacava o Léo, começava a gritar bem alto. E eu não tinha condições de dar banho nela. Aí, infelizmente, sugeriram que a gente colocasse ela na casa de repouso, aqui perto dos nossos amigos, durante o dia, e à noite ela vinha para casa. Aí assim fizemos. Aí as meninas vinham aqui, revezavam, davam banho nela para mim. Até o Léo deu banho na minha mãe. Todo mundo se ajudando. Aí foi assim. Só que daí foi piorando a situação. Ela não dormia à noite, não deixava ninguém dormir. Eu, na minha situação, foi piorando. E daí a minha mãe foi. Aí, infelizmente, tivemos que internar ela de noite. E aquilo me machucou, porque na minha cabeça, eu pensava, Jesus, minha mãe me criou sozinha, né? Ela nunca me abandonou, nunca me jogou no orfanato, nunca, sabe? Sempre esteve ao meu lado a minha vida inteira. Por isso que eu a trouxe morar comigo. Isso que ela não queria morar com a gente. Ela falou, não, o casal tem que... Né? Mas eu era tão apegada a ela, né? E ela acabou vindo morar. Ela morava com a patroa dela em Brasília e eu a fiz vir morar com a gente. Eu não aguentava de saudades dela. Então, ela sempre foi uma mulher independente, batalhadeira, me criou e me ajudou a criar minhas filhas. Então, é inaceitável deixar ela lá tão longe, trabalhando de doméstica ainda. Ela já estava cansada da vida. Mas, enfim, desculpem. Então eu não aceitava colocá-la em casa de repouso e começou uma luta muito ruim. Aí eu estava me estabilizando, eu caí tudo de novo. E a químio não estava fazendo muito efeito, pelo jeito. E comecei a me arrastar e o Léo me ajudar e foi um desespero. E nesse meio tempo o médico já havia avisado que a minha mãe estava em estado paliativo. Infelizmente, minha mãe faleceu no hospital e eu nem pude vê-la porque eu estava caída, não tinha como me levar lá e a minha imunidade muito baixa. Eu fiquei muito mal e muito revoltada, pessoal. Por isso eu decidi mudar de médicos. Graças a Deus, esses médicos são humanos e bons profissionais. E a gente continua no próximo vídeo. Ok? Beijo para vocês.